Olá, bem-vindo ao quarto episódio do Papo de Máquinas, um podcast para quem precisa estar informado sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Todo mês a gente tem um encontro marcado aqui, para tirar suas dúvidas, apresentar soluções e também mostrar o que há de novo no universo de serviços e equipamentos para esses mercados. Tudo isso com o know-how da Brasif, que está há 53 anos nessa estrada com o compromisso de oferecer o melhor em soluções integradas com foco na relação custo-benefício, sem abrir mão da excelência e da responsabilidade. E por falar em excelência, nesse quarto episódio a gente vai tratar de uma marca que também é sinônimo de qualidade, a Case. Recentemente eles lançaram um novo modelo de retroescavadeira. Quem é do setor sabe do que eu estou falando, a retroescavadeira 575 SV. É uma máquina mais econômica, mas com muita inovação tecnológica embarcada. Uma cabine mais confortável, com mais visibilidade e menos ruído para o operador e com comandos mais acessíveis. Na parte de manutenção, a Case também deixou o trabalho mais fácil para o pessoal da oficina, com melhor acesso aos componentes principais. E claro, muita força. Com motor S8000 de 3,4 litros e 4 cilindros, braços desenhados para aumentar a capacidade de escavação e elevação, funções de nivelamento automático e muito mais. Enfim, um conjunto de características que seguem a longa tradição de pioneirismo da Case no mercado e que fazem a 575 SV uma alternativa versátil para operações no campo e na cidade. Meu nome é Caio Corraini e no Papo de Máquinas de hoje a gente vai falar sobre esse grande lançamento. E para responder essas perguntas, eu converso aqui com o Carlos França, diretor da Case Construction na América Latina, Diogo Fontes, que é gerente regional, e Giovanni da Silva, gerente de serviços, os dois aqui da Brasif. Meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Papo de Máquinas. Que prazer enorme ter vocês aqui hoje. Obrigado, Luiz. Obrigado. Senhores, poxa, que prazer enorme ter vocês aqui hoje, principalmente porque a gente está num episódio especial de lançamento, né? Brinquedo novo, a gente sempre fica curioso, a gente sempre fica super animado e com o lançamento de uma nova retroescavadeira da Case não podia ser diferente. Então, vamos começar, né, nossa conversa explicando o que tem de novo na nossa querida 575 SV? Quem começa? Vamos lá, Carlos, por favor. Caio, é uma grande satisfação, na verdade, poder introduzir o modelo 575, né, no mercado da América Latina. A Case é sempre desafiada, né, está sempre revendo o seu portfólio de produtos de forma a atender o maior segmento possível, né, do mercado, dos nossos clientes. E a 575 ela chega para aquele cliente que está buscando simplicidade, mas ao mesmo tempo robustez e força. Posso destacar aqui, entre várias características da 575, né, o motor de 3,9 litros, proporcionando 96 HP de potência bruta, né, além de maiores forças de desagregação e escavação. Além disso, indo para a parte de conforto da operação, a cabine é muito espaçosa. Além disso, conta com vidros retos. Exato, que isso para manutenção a gente vai conversar sobre isso depois, mas é super importante também, né? Vamos sim, vamos falar sobre isso também. E interessante também porque a gente coloca a 575 como uma questão de um excelente custo-benefício, né, para os nossos clientes. Como que você acredita que isso, então, ela vai se posicionar dentro do mercado? Pois é, como eu falei, a 575 ela não chega para substituir, mas ela chega para somar a 580N, que é a nossa líder de mercado, né, desde sempre, no mercado de retroescavadeiras no Brasil. Né? Como eu falei, a gente mantém a 580N, lança a 575 para atender um novo nicho de mercado, né? Como eu falei, para aquele cliente que está buscando simplicidade, né? Claro, a um valor mais acessível, né? Mas sem abrir mão do conforto, da robustez e da produtividade. Essa é a ideia. Na verdade, assim, acho que a 580N hoje ela é uma máquina que ela já tem um público dela bem consolidado, né? Então, como o Carlos bem mencionou, é uma retroescavadeira hoje que é a líder de mercado no segmento dela. Tem um público muito fiel. A gente sabe de muita gente, né, que pode lançar qualquer outra nova e não sai dela de jeito nenhum. Exatamente. Então, assim, o mercado hoje está muito competitivo, né?
Então, quando a gente fala em questão de preço de equipamento para o locador, na hora que ele vai colocar a máquina na operação, isso impacta muito, né, na operação. Então, a 575 veio para atender um mercado exigente, né, de locadores, até mesmo de órgãos públicos, mas não é um equipamento que vem para competir. É um equipamento que vem para somar no portfólio que a gente tem hoje de retroescavadeira. Oferecer opções, né? Porque Oferecer eu opções, acredito exatamente. Que isso é a coisa mais interessante, justamente para que o próprio utilizar, o próprio usuário, ele possa ali ver qual que atende melhor a demanda dele, né? E hoje eu acredito que é uma máquina com excelente custo-benefício. É uma retroescavadeira case, tem o DNA da case, tem um logotipo case, tem um atendimento da Brasif também, que nós estamos juntos aí há 53 anos, de parceria, e isso conta muito, né? Então, quase o dobro da minha idade. Então a case e a Brasif, ela não vai entrar no jogo para brincar, né? Então a gente está acreditando muito no produto, é um mercado que a gente tem ainda para trabalhar bastante forte. Então é uma máquina que vem para somar no portfólio. E até eu que não sou do ramo, né? Por mais que eu esteja hoje devidamente uniformizado, estou muito feliz. Enfim, o primeiro episódio que eu estou uniformizado, gente. Eu sei, obviamente, que a Case é uma marca reconhecida e respeitada. E isso a gente não conquista, né, do dia para a noite. Não é uma coisa que a gente faz assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os modelos, né, de retroescavadeira da Case no mercado e por que eles são tão valorizados. Afinal de contas, a gente está colocando um novo modelo no mercado nesse momento, mas, poxa, a gente já falou da 580N, que é clássica, e o pessoal, que nem a gente acabou de mencionar, quem já utiliza, né, o equipamento, não troca de jeito nenhum, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco assim sobre esse histórico da Case. Posso falar? Pode, deve. Bom, vamos lá. A Case é referência em retroescavadeira desde o modelo 580H, né? Passando ali depois pelo modelo 580L, 580M e desde 2012 estamos aí com o modelo 580N na liderança absoluta do mercado. A Case sempre foi o equipamento mais desejado do mercado em termos de retroescavadeira. Não à toa ela possui maior liquidez e maior valor de revenda do mercado. Isso é muito importante, isso dá uma segurança para os nossos clientes no momento da renovação da sua frota, né? E tem vários, a Case 580N, ela tem vários itens de série ou opcionais, né, que geram inovação para o mercado, trazem inovação para o mercado, produtividade, conforto de operação. Podemos citar aqui vários, né, como o sistema de pilot control. Podemos citar também o sistema SAR, de acionamento elétrico do freio com bloqueio do diferencial. Podemos citar aqui o sistema de filtragem de ar do tipo Venturi, que traz maior vida útil para o filtro de ar do motor. Então, assim, são N fatores que trouxeram inovação para o mercado. Por isso, a liderança absoluta no mercado de retroescavadeira. E, senhores, então, falando sobre o dia a dia, né? O que muda entre a 580N e a nova 575, como é que eu tomo a decisão sobre qual dos dois modelos eu escolho? Você quer começar, Diogo? Posso começar. Na verdade, assim, é como a gente veio falando já no começo, né? A 580N tem um público dela bem definido, o mercado realmente quer esse equipamento, mas quando a gente senta para negociar hoje com, por exemplo, grandes locadores, e como eu falei, o preço extremamente competitivo, né, dos concorrentes, eles querem uma opção, né, um pouco mais, como o Carlos mencionou, as diferenças de acessórios do equipamento, como o pallet control, como a questão do freio. Isso, obviamente, traz um valor agregado um pouco maior na 580N. Quando a gente fala da 575, e esse pallet control é extremamente importante frisar que a única máquina no mercado, retroescavadeira que tem, é a 580N, é a máquina Case. Então, quando a gente entra para brigar no mercado, extremamente competitivo, a gente olha que nós temos um produto premium e a gente briga aqui no mercado aqui embaixo, né? Então, quando a gente fala da 575 para entrar nesse mercado, então você vai ter questão de grandes locadores, questões de órgãos públicos, até mesmo para o pequeno locador. Às vezes que o cara está entrando no mercado, está iniciando cotação, está entrando no primeiro cliente dele, o cara fala, eu quero comprar uma 580N, sei do valor dela de revenda, mas o mercado não está pagando hoje no momento um valor um pouco mais alto,
Então, quando a gente fala nisso, a 575 vai entrar muito bem nesse mercado. Sim. Né? Então, eu acredito que com isso a gente vai ter uma competitividade extremamente agressiva hoje. Né? E vocês conseguem, por exemplo, me trazer realmente assim, um exemplo de uma aplicação ideal para cada modelo? A gente consegue, às vezes, definir em relação a esse sentido de, ok, a 575 a gente consegue indicar mais para esse perfil de utilizador, a 580N para outro. Tem alguma diferenciação assim, vocês acreditam ou não? Em questão de trabalho, eu não acredito que tenha diferença, né? Porque retroescavadeira, ela é retroescavadeira. Ela vai trabalhar em qualquer operação, né? Que de forma objetiva, tecnicamente, a máquina tem as mesmas capacidades, né? Força de escavação, desagregão, até superior na 575. E você está falando um pouco de refinamento, né? De detalhes. Você não está falando de uma máquina... A 575 está acima da média. É que você está comparando com uma máquina que é a líder de mercado. Então, se você pegar com outros equipamentos do mercado, eu acredito que ela está acima da média. Então, você vai ter nas diversas operações a mesma desempenho, até melhor até que a 580, né? Ela tem uma força de desagregação maior, ela tem uma profundidade de escavação um pouco maior também, ela tem a questão de elevação, de altura de descarga maior também. Então, para segmento de trabalho, eu não vejo diferença da 580 para 575. Ambas as máquinas vão atender muito bem a operação. Eu acho que, até para complementar, eu diria o seguinte: se você pegar serviços repetitivos, que a pessoa tem um controle de produtividade maior, esses refinamentos podem ser medidos. Vai melhor, né? Agora, a 575, para uma operação que não se repete como de prefeitura, que um dia ele está fazendo uma atividade de uma valeta, outro dia ele está fazendo uma ajuda de uma estrada, carregamento. Você não consegue medir esse tipo de produtividade, e o que vale são as características objetivas do equipamento, que são essas que a gente falou: capacidade, força de escavação, um motor potente, né, visibilidade, tudo isso que ela tem. O Carlos falou bastante pontos positivos da 580, mas acho que ele acabou esquecendo de um também, que é o principal, que eu acho que é o Pro Control da máquina, né? Ah, verdade, bem lembrado. O Pro Control nada mais é do que o amortecimento no momento, porque tem o braço da retro. Sim. Na hora que ele está fazendo esse movimento, o Pro Control ele alivia o final do curso. Ou seja, quando o operador está trabalhando com a máquina, ele vem com a alavanca e faz isso aqui, se ele tirar a mão, a máquina vai parar suavemente, na forma como ela está aqui, tem menos perda de material com isso. E maior conforto de operação. Então, se você pegar, por exemplo, às vezes tem questões de operadores mais inexperientes, então, com certeza, ele vai ter muito mais produtividade com esse sistema Pro Control do equipamento. Porque é um amortecimento que ele tem no final do curso. Não dá aquele tranco, preserva também a estrutura da máquina, porque no momento que dá o tranco, você, obviamente, afeta a estrutura do equipamento, né? Então, o Pro Control acho que é um dos principais pontos positivos que a gente tem hoje na 580. E é uma exclusividade. É uma exclusividade da Case. 580N, que justamente, querendo ou não, torna a 580 nesse produto premium com esses usuários que não trocam ela de jeito nenhum. Não assim, troca. Você pode fazer qualquer tipo de... Eu ouvi algumas histórias assim de gente que, deixa eu fazer aqui e se você testar? Não quero. Até que teve uma aceitação do pessoal, mas afinal é sempre assim, mas eu não vou trocar 580N, eu já... É legal isso aí que você está me mostrando. Mas sabe por quê? A 580N, muito que a gente vem com... Porque como nós temos uma parceria muito antiga, de 53 anos, nós hoje, a Brasif, atende às vezes a terceira geração de clientes. Exato. Então, a 580 ela já começou com um avô, passou para o pai, e agora está com o filho, o neto. Então já vem incrustado no DNA do cliente essa marca, a 580N. Mas a máquina, no momento que eles foram ver, porque nós já trouxemos alguns clientes para olhar o equipamento, todos eles elogiaram muito o equipamento. Mas por ter esse DNA já enraizado da 580, eles a primeiro momento não pensam em fazer essa troca, e também nem é a nossa intenção essa. Exatamente, acho que esse nossa é o intenção ponto não é principal, essa. né? Exato. Justamente. Eu acho que tem mercado para os dois. Exato. É isso. Esse eu acho que é o ponto principal mesmo, porque querendo ou não, né, são produtos ali, sim, similares, né, com características parecidas, mas que justamente eles não estão disputando. Não estão disputando. Eles estão ali se complementando. Exatamente. Né? E só veio essa demanda da 575 porque a Case ouviu o que o mercado estava pedindo aqui também.
né? Então, se o mercado estava pedindo um produto como esse, é porque tem mercado para ele. Exato. Né? Então, identificamos isso, a Case trabalhou muito forte junto a escutar a rede, o que a rede vem pedindo. Então, por isso que esse equipamento hoje está aí no mercado. Diogo, vale ressaltar que nós lançamos um pouco antes, né, esse produto em vários outros países da América Latina, onde nós também somos responsáveis pela região da América Latina. E esse produto tem sido um sucesso, né? Hoje, em pouco tempo, ele já representa grande parte das nossas vendas de retroescavadeira. Inclusive com excelentes indicadores de qualidade, que nos dá uma garantia ainda maior, né, de estar lançando esse produto no Brasil nesse momento. Excelente. E uma questão que a gente sempre aborda aqui, a gente chegou enfim naquele momento, que é muito importante na hora de escolher o equipamento certo, é a manutenção, né? Afinal de contas, o tempo passa, a gente usa né, os nossos equipamentos, então sempre vai ter que ter aquele momento de pit stop. E nesse quesito, a nova 575, ela é igual, né, os outros modelos de retroescavadeira da Case, muda alguma coisa em relação, né, às horas de manutenção. Eu já ouvi, né, de algumas fontes em algumas reuniões essa semana que, né, tem essa questão de uma manutenção talvez um pouco mais simplificada, porque os espaços para que você possa mexer e trocar as peças seria mais tranquilo. Como é que você define isso, Giovanni? Olha, eu que sou da área de serviços, inclusive na parte de checagem do dia a dia, eu acredito que a 575 não traz nenhuma dificuldade, né? Na verdade, ela é equiparada, o capô tem abertura até superior a 580, então toda a manutenção de acesso ao solo, como é o próprio DNA da Case, então é de fácil manutenção, ou seja, não se altera em relação a nenhum produto da Case, inclusive a 580. Isso é o que afeta muito o custo de manutenção, né? Tempo de máquina parada enquanto executa, ou seja, se a peça tem dificuldade de acesso, eu tenho mais demora para a execução da manutenção. Então, a gente não sentiu nenhuma dificuldade, ou seja, o tempo de execução vai ser o mesmo. A periodicidade das manutenções, né, são mantidas, então a cada 500 horas a gente vai ter essas manutenções. Então, a gente tem uma expectativa de custo de manutenção, tempo de máquina parada semelhante. Então, entre os dois equipamentos e o que é praticado no mercado, não vejo diferente. Agora, ao acesso, realmente, ela é fantástico. E é interessante, a gente precisa também ressaltar os planos de manutenção da Brasif, né? Porque, afinal de contas, a gente cuida da máquina, você cuida da operação, né? Então, todo esse tipo, né, de dor de cabeça, deixa pra gente que a gente resolve. E então é interessante também a gente sempre ressaltar e a gente mencionar também esses planos de manutenção, né? Como é que funciona essas questões da gente justamente, a partir do momento em que a máquina é adquirida, a gente entra em contato com o cliente, como é que funciona esse plano de manutenção? A nossa equipe de pós-venda, né, nesse período já após negociação, às vezes até junto com a negociação, para fechar esses contratos de manutenção, para que o cliente fique mais tranquilo, né, com preços já conhecidos, né, com técnicos especializados, porque a visita tanto de qualquer serviço contratado pela Brasif, incluindo o contrato de manutenção, você tem um técnico que não está só lá fazendo manutenção preventiva, ele está olhando todo o seu equipamento, ele vai apontar se tiver alguma coisa errada. Então, ele está como um defensor da marca, né? Ele é muito preocupado com a produtividade, que ela esteja no máximo, né? Então, a gente sempre está indicando qualquer melhoria que tem que ser feita tanto a produção como a qualidade da manutenção do cliente, né? Excelente. E a 575 já está disponível no mercado? Já dá para comprar? Já temos a máquina disponível em todas as filiais da Brasif, né, nos estados que a gente também representa. Hoje são 7 estados que nós representamos. Né? Então, temos São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Né? Temos as máquinas já nas filiais disponíveis para comercialização. Muitos clientes hoje já estão indo nas nossas filiais, vistoriar os equipamentos, olhar os equipamentos. Então, temos a pronta entrega. Excelente. E assim, antes de fechar o programa, eu, né, quero aproveitar, obviamente, a presença do Carlos aqui, porque, poxa, é uma ocasião especial. E eu queria aproveitar, então, a sua presença, Carlos, para te fazer uma pergunta que eu sei que tem muita gente curiosa, né, para saber. Qual que é a expectativa para o mercado de linha amarela, né, nesse ano de 2023, né, também aí no início de 2024, afinal de contas já passamos da metade do ano. Como que você enxerga esse mercado aqui nesse momento? Caio,
Bom, antes de responder a pergunta, deixar claro que o prazer é meu, tá? De ter sido convidado para esse bate-papo. Ah, não, com essa voz você pode aparecer todo o programa, cara. Pô. Já a voz de locutor, né? Que isso, eu Caio, trabalho com isso, eu tô aqui, pô, caramba, velho. Vocês me chamam um cara que tem uma voz melhor que a minha. Quem sabe, no futuro. Então. Mas, Caio, o mercado continua muito aquecido. O mercado brasileiro de equipamentos de construção continua bastante aquecido. Os números acumulados até abril, né, que são os números que nós temos em mãos hoje, mostram uma pequena variação em relação ao ano passado. Mas ano passado foi recorde histórico, 38 mil máquinas. Né? Então, assim, mas o mais importante é que apesar dessa pequena variação, a variação das nossas vendas da marca Case, ela é positiva. E com isso a gente tem conquistado participação de mercado esse ano. A gente espera que continue assim até o final do ano. Mas a expectativa em relação ao mercado ela é muito positiva. Né? A gente tem falado com vários clientes, né? Essa semana foi uma semana intensa, inclusive, de visita a clientes nossos, e todos eles dizendo que o mercado continua aquecido. Talvez precisamos aí de algumas mensagens para o mercado, né? Alguma sinalização de redução da taxa de juros, sinalizações que já começaram a acontecer em relação à retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Existe uma preocupação também com os investimentos que foram lançados no passado recente sobre a área de saneamento, né, onde principalmente a utilização das retroescavadeiras, que é o tema principal desse bate-papo aqui, ela é muito intensa, mas de maneira geral, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é de otimismo em relação a esse mercado. Exatamente. E o lançamento da 575, ele ajuda isso também, né? Porque, querendo ou não, é uma oportunidade da Case de garantir também um novo mercado que talvez a gente não esteja conseguindo atingir antes, né? Pois é, o lançamento da 575 vem a comprovar o nosso comprometimento e o nosso otimismo em relação à sustentabilidade desse mercado. Excelente. E só complementando, falando em questões de números, como o Carlos mencionou, se a gente olhar no mesmo período, comparando o mesmo período do ano passado para esse período de hoje, falar aqui sobre São Paulo, que é a área que eu cuido aqui, né? Falar um pouco sobre vender o meu peixe aqui. Nós crescemos em torno de 70% em relação no mesmo período do ano passado. E o mercado de São Paulo caiu 20%. Né? Então, ou seja, nós identificamos que a gente ainda tem muito mercado para trabalhar. Eu tô vendo, assim, eu tô um pouco assim, como é que vocês fazem esses números acontecer, cara? Exatamente. Então, assim, o nosso market share aumentou muito bem aqui na região, então acho que com a vinda da 575, esse número só tende a melhorar, né? Então, eu acho que todos nós estamos bastante confiantes aí para esse novo lançamento, para o mercado também, acho que as perspectivas são boas. Excelente. Meus queridos, eu quero agradecer absurdamente a presença de vocês. Muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado, né, por vocês oferecerem aí tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês para a gente. Eu acredito que foi um programa excelente para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Obrigado a você. Obrigado a você. E assim a gente encerra mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você gostou, não esqueça de acompanhar as redes sociais da Brasif para deixar seu comentário, uma dúvida, sugestão de um próximo tema. Mês que vem a gente tem outro encontro marcado para falar mais sobre os segmentos de construção, mineração, agricultura, infraestrutura e movimentação de materiais. Eu espero vocês. Tchau, tchau.